Rotep família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos que têm se inscrito no canal, aos novos e novas inscritos e inscritas, muito obrigado aí a vocês todas e todos. Obrigado a galera que tem contribuído, compartilhando, tem feito propaganda do nosso canal aí nas suas redes. Muito obrigado. Esse canal é nosso, sempre lembrando que ele é da comunidade para nós trocarmos ideias aqui sobre nossos ancestrais, nossas ancestrais, sobre as contribuições que as populações africanas legaram para o planeta, para a humanidade de uma forma geral. Este mês é o mês de maio e é o mês que é comemorado como o mês de Malcolm X. Malcolm X nasceu no dia 19 de maio de 1925, né, em Nebraska, no estado do Omaha, nos Estados Unidos. Malcolm X nasceu no contexto de gravíssimos problemas raciais que não terminaram nos Estados Unidos, continuam até hoje, né? Ainda que os Estados Unidos tenha recentemente tido como chefe de Estado uma pessoa negra, que é o Obama, mas o racismo lá continua de pé. Sabemos disso exatamente, né? E aí, Malcolm, ele é um cara que nos contribuiu com uma série de pensamentos, de posicionamento, de postura, principalmente a partir do momento quando ele entra na Nação do Islã. E a entrada de Malcolm na Nação do Islã, a gente sabe que foi através de Ela, a sua irmã mais velha, né? O nome dela chama-se Ela, como é abordado, inclusive aqui, né? Documentado aqui, nesta grande obra potente do Manning Marable, que escreveu, né? Malcolm X, Uma Vida de Reinvenções. E a entrada de Malcolm na Nação do Islã, ela foi bom para os dois, mas principalmente para a Nação do Islã, né? Foi bom para o Malcolm porque ele acabou tendo um direcionamento religioso e muito contribuiu para o seu crescimento intelectual, seu crescimento de visão crítica da sociedade, né? Seu entendimento quanto homem preto numa sociedade racista, seu entendimento quanto homem político numa sociedade racista. E também foi muito bom para a Nação do Islã, porque ela ganhou de presente o seu maior ícone, aquele que contribuiu com muito mais durante toda a história da Nação do Islã, né? Mesmo depois do seu assassinato. Porque Malcolm transformou a Nação do Islã de um grupo obscuro na maior entidade antirracista nos Estados Unidos, né? Na maior organização política contra o racismo nos Estados Unidos. E aí é sempre bom a gente lembrar que Malcolm, ele criou, concebeu, fundou, treinou e educou, por exemplo, o Fruto do Islã. Porque Malcolm, ele era metódico, ele era organizado e organizador, né? O Malcolm, enquanto esteve na cadeia, ele leu muitos livros, ele se educou na cadeia, né? Ele leu muito a Bíblia, leu também o Alcorão, logicamente, leu outros livros, copiou um dicionário inteiro, aprendeu a escrever, se alimentou de palavras, de conhecimento. E exatamente aqui, nessa foto aqui, né, que foi retirada de um dos seus vídeos, né, bem próximo já do seu desaparecimento, mas aqui ele diz que ele reza para que nós, pretas e pretos, tenhamos clareza e tenhamos conhecimento, né, do mundo, dos problemas do mundo, que nós estudemos para que possamos ter exatamente a noção dos problemas do mundo. E a Nação do Islã, é sempre bom a gente lembrar aqui que a Nação do Islã, ela era uma entidade religiosa, mas era uma entidade religiosa que também tinha trabalhos sociais, né, seríssimos, porque ela retirou muitas mulheres negras e muitos homens negros da situação de vulnerabilidade social, né? Retirou muitos homens negros da mendicância, mulheres negras da mendicância, retirou muitas mulheres negras da prostituição, né? As educou, como é que eu posso dizer? As educou, as treinou, né? Aliás, a esposa de Malcolm X, Beth Shabazz, já estava na Nação do Islã, sempre lembrando, antes da chegada de Malcolm, e ela era enfermeira, e ela tinha, assim, uma das suas incumbências era exatamente ensinar a prática da higiene corporal dessas irmãs que a Nação do Islã estava retirando desse lugar de vulnerabilidade social, assim como a Nação do Islã retirou muitos homens dos lugares de vulnerabilidade social, porque muitos homens estavam envolvidos com bebida alcoólica, envolvidos com droga, cocaína, como o próprio Malcolm. O Malcolm também esteve envolvido com esses problemas de ordem social que muito maculam na parte da saúde o corpo preto. E o nosso corpo, ele é um corpo político. E o Malcolm fala muito isso, né? Malcolm falava que o homem branco, ele faz bebida alcoólica e depois te põe na cadeia quando você fica bêbado.
por exemplo, né? Então Malcolm ele estava alertando, não que ele fosse conservador, absolutamente. Se Malcolm fosse conservador, não teria acontecido o que aconteceu com ele, né? É bom a gente sempre falar isso aqui. E ele não teria se tornado este perigo para a estrutura de poder ocidental que ele se tornou, estrutura de poder ocidental que ele cita nas suas falas. E quando ele fala de estrutura de poder ocidental, ele está falando do racismo, ele está falando do capitalismo, porque a estrutura, o racismo é uma estrutura, o capitalismo é um sistema. Então quando ele fala de estrutura de poder ocidental, ele não está falando de estrutura de poder dos Estados Unidos, nem da França, nem da Inglaterra, né, da Europa de uma forma geral, como ele fala, inclusive, num dos seus vídeos. Não, ele está falando do racismo. E era contra esse racismo que ele estava lutando, porque esse racismo, dentre outras coisas, se manifesta exatamente também no processo de adoecimento do corpo preto. Porque, em última instância, o que o racismo quer é eliminar o corpo preto da face da terra. Então, a nação do Islã, ela fez um trabalho muito importante de retirada, repetindo, de homens e mulheres e jovens, como Malcolm, que entrou muito jovem para a nação do Islã, desse lugar de vulnerabilidade social, que é exatamente o lugar que o racismo quer nos manter lá, porque em última instância o racismo quer eliminar o corpo preto da sociedade. Então a nação do Islã, ela foi muito importante neste sentido, tá? Para salvar vidas, educar homens e mulheres, né? E logicamente dar-lhe sentido de vida, dar-lhe um direcionamento de vida. O que acontece é que Malcolm, como ele era grande demais para a nação, estava se tornando cada vez maior, né? Como o grande Manning Marable fala aqui, que ele se desenvolvia rápido demais, o Malcolm, ele estava já suplantando o âmbito da nação do Islã. Porque a nação do Islã estava muito preocupada com os negros dos Estados Unidos. Mas o Malcolm entendeu que o problema do racismo, ele atinge os negros no mundo inteiro. Então, quando a sua companheira, Beth Shabazz, lhe alertou sobre o posicionamento, né, do líder do Malcolm X, chamado Elijah Muhammad, Malcolm compreendeu, verificou e atestou que Elijah Muhammad ele não tinha exatamente os mesmos objetivos que Malcolm X. Então Malcolm resolveu se afastar da nação do Islã. E antes disso, é bom a gente lembrar que uma grande figura do esporte, que se tornou ícone mundial do esporte, chamado Cassius Marcellus Clay, foi trazido para a nação do Islã graças à insistência de Malcolm X, que via no Cassius Marcellus Clay, que depois se tornou Muhammad Ali, né, uma grande influência para a juventude negra daquele período nos Estados Unidos. Um grande exemplo, que era um cara saudável, um esportista, um vencedor, que tinha inclusive ganho medalha de ouro numa Olimpíada, na Olimpíada de 1960 em Roma, na Itália. Então, Malcolm entendeu que a entrada de Cassius Marcellus Clay, que posteriormente se tornou Muhammad Ali, na nação de Islã, também seria muito bem vista, né, a fim de que influenciasse muitos outros jovens negros para retirá-los deste lugar de vulnerabilidade social. E Malcolm, apesar de não ter usado o cabelo Black Power, é sempre bom a gente lembrar, o Malcolm foi o criador, o cara que concebeu, que pensou o movimento Black Power, sem nunca, ou provavelmente nunca, ter usado a palavra Black Power, né? Mas Malcolm, ele pode não ter usado a palavra Black Power, mas ele foi fundamentalmente aquele que influenciou a criação do Black Power, do movimento Black Power, que tem nos Panteras Negras o seu maior expoente, né? E os Panteras Negras entenderam perfeitamente a mensagem de Malcolm e chegaram a pegar em armas, coisa que o Malcolm já falava anteriormente, né? Que os negros precisavam pegar em armas para se defender das agressões racistas que objetivavam lhe tirar a vida, né? E aí, é sempre bom a gente lembrar uma coisa. Na quinta-feira, no dia do aniversário de Malcolm, eu estava dando aula, né? E aí uma aluna minha, negra, super inteligente, ela falou para mim o seguinte: nossa, eu não tinha a menor ideia de que Malcolm X tinha vivido a mesma época que Martin Luther King. Eu falei para ela: ó, sabe por que você não tinha ideia disso? Porque é o seguinte, o capitalismo, ele não quer a nossa libertação, a libertação dos pretos, né? Significa dizer que Martin Luther King era capitalista? Absolutamente. Mas Martin Luther King, ele tinha os mesmos objetivos que o Malcolm, só que métodos diferentes de atingir esse objetivo que o Malcolm, né?
Malcolm e Martin Luther King estavam lutando contra o racismo, de forma diferente, utilizando metodologia diferente. Martin Luther King era pacifista, adepto da ideia de não agressão, de não violência, de Mohandas Gandhi. Martin Luther King esteve em Gana em 1957, inclusive, ele e sua companheira Coretta Scott King. Conheceu Kwame Nkrumah, um grande pan-africano, primeiro presidente de Gana pós-descolonização. Mas Martin Luther King ele nasceu numa família de pastores protestantes. Então ele utilizou a igreja dele, a religião dele, a fé dele, como instrumento político também para combater o racismo. Quando ele encampou também o movimento pelos direitos civis, quando ele esteve lá libertando a Rosa Parks, que foi presa e etc. Como vocês sabem muito bem. Só que o Malcolm X, e aí, a partir daí, o Martin Luther King ele passou a ser visto, né, e propagado pela mídia burguesa como o exemplo de luta antirracista que deve ser seguido. Porque a mídia burguesa, em última instância, ela não quer que nós, né, combatamos de igual para igual, né, fogo com fogo, o racismo que nos mata todos os dias. Então, significa que o Martin Luther King ele é menos importante que Malcolm X? Não, os dois estão no mesmo patamar de importância. Não por acaso os dois foram assassinados a tiros. Não por acaso os dois foram assassinados a tiros num complô racista, que foi organizado conscientemente contra eles. Malcolm em 65, Martin Luther King em 68. Agora, Malcolm exatamente não é propagado, né, não é mostrado tanto pela mídia burguesa quanto Martin Luther King, porque Malcolm ele dizia que seremos não violentos com os não violentos conosco, mas seremos violentos com aqueles que forem violentos conosco. E que se o cão de duas patas coloca o cão de quatro patas contra nós, nós devemos revidar essa agressão, né? E que o homem preto deve proteger a sua esposa, a sua companheira, e que se ele não tiver condições de proteger a sua esposa, a sua companheira, que ele nem homem deve ser considerado. Então, nem homem preto, no caso, né? Então, Malcolm, ele era adepto da luta armada. Simples assim. O Malcolm X era adepto da luta armada. E quem pegou em armas pós-Malcolm X foram os Panteras Negras. E quem pegou em armas ainda com Malcolm X em vida foi um homem chamado Frantz Fanon. Eu não sei se Fanon e Malcolm tiveram conhecimento da existência de um do outro. Isso eu não sei. Agora, que um falava em pegar em armas e outro, dois homens pretos, revolucionários, pan-africanos, né, lutando contra o racismo, né, de diferentes modos, mas com iguais objetivos. Enquanto um falava em pegar em armas, o outro verdadeiramente pegou em armas. Então, Malcolm, ele é importante nesse sentido também, né, porque foi o cara que aterrorizou o inimigo, que mostrou para o inimigo que ele é frágil e que falou para ele: olha, vocês já estão nos violentando de todas as formas possíveis e imagináveis. O que a gente quer ver é se você está disposto a sofrer, a sangrar como nós sangramos, né? Porque o inimigo ele é covarde e o Malcolm sacou isso. E o Malcolm, para além disso, ele não só falou em pegar em armas, mas ele falou em organizar estratégias de luta, nos organizar politicamente, nos organizar intelectualmente, para a gente aprender a ler, a pensar, a raciocinar mesmo, a analisar criticamente a realidade que nós estamos vivendo. Então, nesse sentido, Malcolm ele é fundamental para a luta antirracista. Tão importante quanto Malcolm, quanto Martin Luther King, tão importante quanto Frantz Fanon, tão importante quanto outros grandes pensadores como Amilcar Cabral em Guiné-Bissau, Thomas Sankara em Burkina Faso, Agostinho Neto em Angola, enfim, muito importante quanto todos esses grandes pan-africanos, né? Eu só falei o nome de pan-africano aqui, certo? Que lutaram contra a violência do colonialismo em África e na diáspora, como Malcolm é um homem da diáspora, né? Porque Malcolm falava, como está abordado aqui, né, nessa obra, que a polícia nos Estados Unidos, ela presente nas periferias, ela é como se fosse um exército de ocupação. E quando ele fala isso, ele está fazendo uma analogia exatamente com o período colonial em África, que estava passando por processo de mudança, né? E, aliás, a gente pode também e deve ler não só a obra do Minnie Milbo, como a autobiografia de Malcolm, que tem aqui também um prefácio da Tara Shabazz, uma de suas filhas, né? E precisamos ler essa obra. Aliás, essa obra aqui é uma obra revista e ampliada, muito boa, né? Que tem uma série de informações que
A primeira edição foi suprimida porque foi censurada pela CIA. Então, família, mês de Malcolm é mês deste grande personagem histórico, deste grande ancestral nosso, que nós precisamos conhecer, ler muito sobre ele, assistir muito documentário sobre ele, vídeos sobre ele, aprender suas falas, suas propostas, suas posturas, né? Saber que Malcolm mudou bastante quando ele esteve fazendo o seu Hajj na Arábia Saudita, onde ele teve uma revelação conforme aborda Many Mirabal, ele teve uma revelação no Hajj. As cartas de Malcolm para Beth Shabazz mostram que o Malcolm, né, antes chamava todos os brancos de o demônio dos olhos azuis. Quando Malcolm, postura dele, não sou eu que estou falando, está documentado isso, tá? Postura dele, quando ele esteve fazendo a sua peregrinação a Meca, ou seja, fazendo o Hajj, que todo muçulmano tem de fazer pelo menos uma vez na vida, desde que ele tenha condições econômicas para isso, Malcolm esteve se alimentando, dormindo e orando ao lado de pessoas brancas, de olhos verdes, olhos azuis, loiras, ruivas, que o chamavam de irmão por conta da fé. Então Malcolm, ele percebeu que a questão fundamental não é de indivíduos, e sim de grupos, né? Ele estava lutando contra grupos, não contra indivíduos. Malcolm, não por acaso, numa das suas últimas falas, ele diz, tá lá, né? Para quem quiser assistir, vou me unir com qualquer um de qualquer cor, desde que você queira mudar a miséria desta terra, né? Mas Malcolm, fundamentalmente, ele estava, mais do que tudo, né, falando para a comunidade preta, porque a comunidade preta ela é muito alijada do conhecimento da sua história, né? E Malcolm esteve durante muito tempo lendo e muito sobre a história de África, muito. Havia uma livraria no Harlem, onde Malcolm estava lá, sempre ali, né, na parte subterrânea ali de um prédio que não existe mais, no parte subterrâneo de um prédio ali, lendo bastante, onde foi a universidade dele, segundo ele falou para o seu grande amigo, companheiro, ajudante Carlos Moore. Então, família, mês de maio é o mês de Malcolm. Leiam sobre ele, assistam seus documentários. Tem documentário no Netflix ainda, acho, né, falando sobre ele. Aliás, tem dois, Malcolm X e Ali, Muhammad Ali, e Quem Matou Malcolm X, acho que ainda está disponível. Tem documentário sobre ele no YouTube, né? Alguns estão traduzidos, outros não estão, mas ainda assim, baixem, assistam, leiam textos sobre Malcolm, né? Além dessas obras, desses dois textos que eu mostrei, tem mais esse aqui também, que é muito importante, né? Que fala do seu discurso, suas cartas, entrevistas dele, pouco antes dele ser covardemente assassinado, porque ele se transformou num grande perigo para a estrutura de poder ocidental, que é o racismo, né? Que ele sempre falou. Mês de Malcolm, mês de maio, reverenciamos sempre esse grande ancestral. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, o que vocês pensam de Malcolm. Venham fazer comigo o curso de História da África a partir da perspectiva do panafricanismo. Vocês vão gostar, tenho certeza disso. Continuem compartilhando os vídeos, continuem dando like, que é muito importante para o crescimento do canal. Continuem curtindo, né? Enfim, comentando aqui conosco sobre Malcolm e sobre outros vídeos que nós temos disponíveis aqui nesse espaço que ele é nosso. Hotep, família, viva Malcolm X, África no Centro.